Alguém está contando, hein? Certo. 19. Essa para mim aqui. Deu 20 aí? 20. Agora podem sentar, obrigado. Para que isso de quanto, como a apresentação vai ser mais sobre movimento, a panturrilha é como se fosse o nosso segundo coração. Então ela que ajuda o retorno venoso para circular mais no cérebro, que o sangue vai fluir mais fácil. Então, sempre que você está meio sonolento, começando o dia, se você fizer 20 vezes, já vai dar uma pré-ativação no seu corpo. Você vai se sentir melhor para começar o seu dia. E agora mais um exercíciozinho básico para vocês sentirem um pouco do que é fazer um pouquinho de exercício antes de começar o dia. Podem cruzar as pernas assim, ó. Quem não conseguir, faz o que der. Cruza dos dois lados e vê qual lado que está mais rígido. Conseguiram sentir a diferença de um lado para o outro? Todo mundo fez o teste? Agora, enquanto eu faço a parte que é para acordar vocês de vez no susto, pode passar o... Não queria assustar vocês logo de manhã, mas enquanto eu faço essa parte de apresentação pessoal, eu quero que vocês peguem a perna mais rígida e fiquem fazendo isso aqui. Ó. Estica bem a perna e mexe só a ponta do pé. Pode continuar fazendo. Bom, eu sou fisioterapeuta, já faz mais de 7 anos. E sou pós-graduado em Cinesiologia e Biomecânica aplicada ao treinamento funcional. E sou proprietário de uma clínica de fisioterapia lá em Sorocaba. E tive oportunidade de trabalhar com diversos atletas de skate, de jiu-jitsu, de fisiculturismo principalmente, que era a minha área principal no começo. E, como toda a área da fisioterapia, idosos, pessoas com dores, reabilitação, cirurgia, pós-cirúrgica e por aí vai. Agora pode parar o exercício. Eu quero que vocês façam um teste de novo, ver se deu diferença. Essa dos dois lados. Sentiram diferença? Então, vocês fizeram mais ou menos uns 30 segundos de exercício para uma perna. Já deu um resultado. Então, essa é a importância do movimento no nosso corpo. Ele lubrifica, ele deixa mais móvel as estruturas. Por isso que a gente tem que se preparar antes de começar o dia. Você vai nos dar muito mais agilidade, muito mais performance durante o dia. Então hoje me chamaram aqui para falar sobre hábitos saudáveis. É um certo desafio, porque é um tema muito amplo, abrange muita coisa. Talvez o que é hábito saudável para mim não é hábito saudável para você, para você, para você, para você, vocês têm outros objetivos. Mas tem um final, todo hábito saudável tem um final, e é sempre o mesmo. Então, os hábitos saudáveis, no fim de tudo, se a gente for discutir aqui, a gente vai chegar num consenso de que, primeiro, para ter hábitos saudáveis, você tem que cuidar de você, para depois cuidar dos outros. Não dá para você cuidar de pessoas se você não estiver bem. Então, o consenso, se a gente for discutir, cada um tem uma opinião, mas acaba sempre levando para o mesmo caminho. Que é, primeiro você tem que se cuidar, para depois cuidar do próximo. Pode passar. E por que falar disso? Né? Vocês são as pessoas que literalmente entregam a energia para as pessoas. De forma literal mesmo. Vai acender a luz na casa, vai acender a luz na cidade. E qual que é o objetivo principal, o objetivo maior de serviço? Eu creio que todo serviço ele tem como principal objetivo servir ao próximo.
E aí cai naquilo que eu estava falando antes. Como você vai servir ao próximo se você não se servir primeiro? Se você não tiver bem para servir o próximo. Então, primeiro você faz um autocuidado para depois cuidar da sua família, dos seus colegas, da população, da sociedade ao seu redor. Sem esse autocuidado, você não vai conseguir fazer isso aqui. E é um negócio muito louco, porque se você parar para pensar, eu me cuidando, eu ajudo você, porque eu me cuidei. Então, se você parar para pensar, bom, se eu me cuidar, eu ajudo toda essa turma. Se ele também se cuidar, ele ajuda toda essa turma mais um pouco. Se ele se cuidar, se ela se cuidar, todo mundo vai ajudando cada vez mais um pouco de pessoas. E cada um tem uma família, cada um tem uma estrutura social. Então isso é muito importante a gente entender que o autocuidado começa por nós mesmos. Pode passar. Mas aí a gente cai naquilo como fazer um autocuidado de uma forma que hoje em dia não tome muito meu tempo, não me exija materiais aprimorados, não me exija tempo para cozinhar. A gente vai cair em todas essas situações. E eu tenho esses 3 pilares do autocuidado que eu acho que se a pessoa não errar nisso, ela vai ter um autocuidado, o básico bem feito, aquele arroz com feijão bem feito. Então, o primeiro, eu na minha particularidade, eu considero a mente, porque a mente é onde parte todas as coisas. Só que se você reparar, ela está como menor ali, proposital. O segundo vem o corpo. E o terceiro vem o seu ambiente e as suas conexões. E como conexões eu quero dizer tudo. A sua família, seus amigos de trabalho, seus amigos de infância, a sua religião, para quem tem. Só que isso aqui, ele é um ciclo que ele se completa, ele tem que estar em equilíbrio. Então, um é maior que o outro. Porque se você condicionar o seu ambiente, ele vai condicionar o seu corpo e vai condicionar a sua mente. A sua mente e o seu corpo sozinho não mudam o ambiente. Concorda comigo? Mas se você condicionar o ambiente, você consegue condicionar o seu corpo e a sua mente já está nele. Se você condicionar o seu corpo, você consegue condicionar a sua mente. Ou não tem ninguém aqui que tem dia que vai para a academia cansado, vai fazer um esporte cansado, chega lá e se sente bem. Então, a mente, nessa escala, para mim, ela é a menor, mas é a mais importante. E o ciclo, ele faz esse giro, ele tem que ter um equilíbrio entre ele. Então, sempre isso aqui. Veja onde você está, veja como você está e como você está pensando. Seguindo isso aqui, você vai conseguir gerar um autocuidado de forma consciente para o seu corpo. Então agora, se vocês me permitirem fazer mais uma dinâmica, para vocês verem como que o nosso corpo influencia nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Então, o primeiro, a gente vai fazer uma postura negativa. Então, todo mundo senta mais para trás da cadeira, apoia a mão no joelho. Vai encolher os ombros assim, como se estivesse com frio. Hoje não está muito difícil para fazer isso. Vai respirar bem curtinho, vai olhar para baixo. Vai pensar uma coisa bem ruim. E agora, tenta ficar feliz. Vê se dá. Olhando para baixo do jeito que você está. Tenta ficar feliz. É difícil, né? Não condiz com a postura que você está. Alguém conseguiu? Pode levantar. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai levantar a cabeça lá para cima. Abre um sorriso, levanta os braços. Puxa o ar bem forte. Tenta ficar triste agora. Tenta ficar triste. Mas tá todo mundo dando risada?
Então, para vocês verem como que o nosso corpo ele influencia nas nossas emoções. Então, um dia que você vê um colega chegando assim, só de olhar você já sabe, ixi, aconteceu alguma coisa. Não tomou café da manhã, às vezes. Aí você chega o cara todo feliz, às vezes recebeu uma boa notícia, né? Ou está feliz porque tem mais um dia de vida, mais uma oportunidade de fazer melhor. Pode passar. E aqui agora, depois dessa introdução que eu queria falar para vocês, vou colocar algumas curiosidades do corpo humano sobre energia. O seu coração ele emite um campo eletromagnético que pode ser medido a mais de 1 metro de distância. E ele consome cerca de 10% da sua energia do corpo em repouso. Ou seja, para você estar vivo, o seu coração ele consome 10% de energia do seu corpo. A sua mente, ela tem 2% do seu peso corporal, mas ela consome 20% da sua energia corporal em repouso. Se você estiver lendo, estudando, fazendo alguma coisa, consome mais. Repouso seria você fazer nada, deitado na cama olhando para cima. E os músculos, como são a maior parte no corpo, eles consomem 30% da sua energia total em repouso também. E aí a gente pode pensar, bom, nós somos energia o tempo todo, então se em repouso eu estou gastando cerca de 50% da minha energia, e isso eu não coloquei órgãos que já consomem mais 30%, rins que já vai consumir um pouco, e outras coisas que o corpo tem que fazer para dar o 100%. Mas em repouso a gente consome energia o tempo todo. E aqui, se você parar para pensar, fala, bom, se o músculo ele é o que consome mais, aí às vezes a pessoa preguiçosa fala, por que eu vou fazer academia? Não vou. Por que eu vou fazer um esporte? Não vou. Por que eu quero ter músculo se ele consome mais? Na realidade, assim, isso aqui é exatamente o que o seu cérebro quer que você pense. Ele não quer que você tenha músculo. Ele não quer que você esteja resistente. Porque músculo é o que mais gasta energia. O seu cérebro ele quer o quê? Como nós vemos lá dos tempos das cavernas, que caçar era difícil, moradia era difícil. Para você ter alimento era difícil. Às vezes ficava semana sem comer, para comer alguma coisinha ali, dividir com várias pessoas ali. Então era muito escasso. Então o nosso cérebro ele tem esse sistema de economia. Qual que é o cenário ideal para o seu cérebro? Você está sentado numa poltrona, comendo algo bem calórico, já ia levantar, comendo algo bem calórico, uma batata frita, um lanche, assistindo algo que não te dê gasto mental para pensar no que você está assistindo. Uma série, um filme que você só vive aquela emoção e não pensa, bom, será que é isso? Será que é aquilo? Não deixa rastro. Então, o cérebro quer você assim, parado, sem fazer nada, ingerindo calorias para economizar energia e acumular aquilo, sem que você use a sua energia. Só que isso tem um preço. Pode passar? Nosso corpo, para ele poder funcionar legal, nós precisamos de movimento. Principalmente porque o nosso sistema linfático, ele é uma bomba manual, uma bomba mecânica, ele não é automático, igual o coração que bombeia sozinho. Ele precisa que nós nos movimentemos para que essas bombas, que são as principais aqui, ó, essas bombas, elas sejam pressionadas e essa linfa, que é o sistema linfático, que é responsável por coletar as impurezas para eliminar os micróbios que entram no nosso organismo, para que essa linfa ela corra e flua nesse sistema todo, que é todo esse sistema verde que vocês estão vendo aqui. Só que as bombas estão centralizadas já especificamente porque são locais de muito movimento. Então, mexeu aqui, já bombeia. Mexeu aqui, bombeia. Mexeu aqui, bombeia. Então o corpo ele é muito bem, ele é uma máquina perfeita, né? Muito bem montado. Então como a gente ativa esse sistema? Com movimento. Pode passar?
E aí que entra a questão do músculo que eu estava falando. Quando você não se movimenta, seus músculos vão enfraquecendo, porque o cérebro, ele quer o quê? Que você não tenha muito músculo, porque gasta muita energia. Para ele pensa assim, vou morrer. Preciso economizar energia, então vou tirar músculo. É a primeira coisa que ele faz. Por isso que, às vezes a pessoa fala, bom, academia, esporte que te dá músculo, que é parte de hipertrofia, é um esporte ingrato. Porque você para ali 3, 4 meses, parece que o resultado foi embora. Realmente, o resultado ele foi embora. Você tem aquela consciência corporal que você adquiriu treinando, porém o resultado ele não vai ficar se você parar, porque o corpo ele quer economizar energia. Então na hora que ele quer economizar energia, o que ele faz? Bom, quem gasta mais é o músculo. Vou tirar músculo. Se ele está em excesso, não estou usando, vou tirar. Por isso que tem esse dito popular de que esporte de hipertrofia é um esporte ingrato. E aí a gente tem duas situações. A pessoa que ela não treina e a pessoa que ela treina. Diariamente eu atendo as duas pessoas. Porque a pessoa que treina, qualquer esporte que seja, ela vai ter sobrecarga mecânica. Ela está treinando, está usando o corpo para fazer exercício, fazer movimento. A pessoa que não treina, ela vai ter sobrecarga por fraqueza. Então, mesmo sem treinar, vai gerar sobrecarga porque ela não aguenta, às vezes, o dia a dia dela. E aí que entra o benefício de você treinar. As duas pessoas vão ter dores ao longo do tempo. Mas qual que é a diferença da pessoa que faz exercício com a pessoa que não faz? Eu falo isso porque diariamente eu recebo as duas. A pessoa que faz exercício, ela vem por sobrecarga mecânica porque ela já está forte. Então, o tratamento dela é muito mais simples. Às vezes é porque ela errou um movimento, deu um desajuste simples ali, ou está com um pouquinho de dor porque exagerou muito no treino, fez o movimento errado. Então, a gente ajusta essas coisinhas, coisa de 1, 2 consultas, a pessoa zerou, ela já está pronta para treinar de novo, tá vivendo o dia a dia dela normal. A pessoa que tem dor por fraqueza, geralmente ela já vai vir com uma dor crônica. Primeiro, porque a pessoa que treina está mais preparada, condicionada a sentir desconforto, ela aguenta mais dor. Então a dor que aquela pessoa chega para mim, às vezes essa pessoa que está fraca, ela não aguentaria aquela dor fraca para essa pessoa. Mas para aquela pessoa que não treina é uma dor forte. Então qualquer dorzinha para essa pessoa fraca, ela já não consegue viver o dia a dia dela. Não são pegar uma carga exagerada, é o dia a dia. Às vezes vai subir uma escada, tá com dor no quadril. Vai carregar o filho, tá com dor na coluna. Então a pessoa que está fraca, ela ainda, além de tratar a dor que ela está, ela vai ter que se condicionar. Ela vai ter que passar pela dor do fortalecimento. E aí vira um tratamento de meses. Então a grande diferença é essa. A pessoa que está condicionada, ela se trata muito mais rápido, porque ela já tem um condicionamento. A pessoa que está fraca, ela vai demorar muito mais para se condicionar, para voltar ao ritmo que ela estava. Se voltar. Infelizmente tem situações que são irreversíveis. E hoje em dia, o principal fator de dores, não só na coluna, mas em toda a parte do corpo, é o estresse. O nosso dia a dia, o estresse não seria só você estar irritado, estar mal. O estresse ele pode ser qualquer exagero da nossa parte que desfez aquele equilíbrio. Então, ficar muito acordado, dormir pouco, não se alimentar bem, exercício está faltando, está exagerando na rotina. E tem pessoas que também exageram na atividade física, não tem uma periodização. Então, todo o estresse ele não é só ficar com raiva, ficar nervoso. O estresse ele é tudo que é exagero na nossa vida. E tem o estresse bom e o estresse ruim. Porque o estresse ele é necessário no nosso dia a dia. Situações que a gente precisa dessa aceleração das células para a gente viver. Adrenalina, precisa do cortisol ali para resolver uma situação. Mas isso em exagero vai trazer malefícios para a gente que podem refletir em dores no corpo. Então, a dor na coluna gera estresse, o estresse gera dor, nesse exemplo, né? Pode ser dor em qualquer parte do corpo, no ombro, no cotovelo, no joelho, no quadril. E
Eu desconheço algo que deixe mais estressado do que você conviver com dor. Eu falo isso porque eu já travei a coluna, eu sei que não dá para fazer nada. Até foi por isso que eu parti para essa área de quiropraxia, mais mecânica mesmo, da fisioterapia. Então, isso aumenta o nosso gasto de energia. E a gente acaba desfocando porque está usando energia para outra coisa. Está focando mais na dor, está estressado, gastando energia com outras coisas. Que desfazem a nossa performance do dia a dia. Pode passar. E como que a gente pode prevenir essa situação de dor? Além do que a gente já sabe, exercício, alimentação balanceada, sono, ciclo social, que eu falei. A gente tem que ter um momento de prazer no nosso dia, senão o nosso cérebro não vê benefício no que a gente está fazendo. Então, como que a gente pode fazer essa parte de dor não chegar até a gente para evitar um estresse a mais? Aqui eu coloquei tipos de dores, né? Então, a gente tem tipos de dor muscular, às vezes está com uma fadiga, está duro, está rígido, está sentindo dor para mexer. Dores nas articulações, né? Então, estou me movimentando, quando eu começo a movimentar, começa a queimar, está meio travado, não movimenta legal. Foi o teste que a gente fez aqui no começo, às vezes você subiu uma perna, foi bem, a outra, aqui parece que não vai. Então, dor na articulação, fadiga muscular, que daí já entra na parte de, às vezes a pessoa não está dormindo bem, às vezes o dia a dia dela não está condizente com o condicionamento que ela tem no corpo para sobreviver àquilo. E o estresse, propriamente dito, que hoje eu vejo que se resume muito em redes sociais. Porque a pessoa fala, eu vou relaxar. O que você faz para relaxar? Eu fico vendo TikTok. Aquilo ali, lembra que o nosso cérebro ele gasta 20% da nossa energia em repouso. A rede social ela dá um estímulo tão grande no nosso cérebro que ele vai gastar muito mais do que aquilo. Então, o descanso da pessoa é um descanso ativo. Ela não está descansando o principal, que é a mente. Lembra que a mente é o primeiro. Se a mente não estiver descansada, ela não vai conseguir comandar o corpo e muito menos um ciclo social. Como é que você convive com uma pessoa que está estressada? Ela não consegue fazer as coisas, lidar com as situações do dia a dia. Então a mente é o principal. E aqui algumas coisas que dá para fazer para trabalhar essa questão de dores, estresse e fadiga muscular. Então, isso aqui é o que eu faço todo dia. Quiropraxia, para as articulações, liberação miofascial, que foi o instrumento que eu passei para vocês, para a gente fazer a técnica. Apesar de parecer um gancho de pendurar carne, é uma técnica indolor. Aí, treino e dieta balanceada, isso aqui é básico, a gente já sabe. E para estresse, nada melhor que uma massagem relaxante. Então, isso aqui são algumas formas de você prevenir essas questões que vão te trazer a dor no corpo. E lembra que é qualquer tipo de dor. Às vezes a pessoa associa a dor só com dor na coluna. Mas na verdade, existem N dores. E cada um vai ter a sua, conforme o que está fazendo no dia a dia. Aí a pessoa que está mais no escritório, fica mais sentada, vai ter mais dor na coluna. O outro que se pendura no poste, fica com o ombro muito para cima, vai ter mais dor no ombro. Isso é comum, mas se você estiver preparado, condicionado para aquilo, seu corpo vai aguentar o dia a dia, vai conseguir se recuperar. E isso aqui ajuda você a se recuperar mais rápido. Às vezes o seu dia a dia, ele está otimizado, você está se cuidando, mas a sua recuperação não condiz com a quantidade de atividade que você faz. E aí isso aqui entra para otimizar a recuperação, acelerar a recuperação do corpo. Pode passar. Bom, queria terminar aqui falando para vocês que hábitos saudáveis, na minha visão, não são só sobre dieta e treino. São sobre energia. Totalmente sobre energia. A gente tem que saber lidar com ela, manipular nossa energia para as coisas que a gente quer fazer. E ela literalmente começa em você. Então, se você se cuidar, você vai conseguir cuidar melhor da sua família, vai conseguir cuidar melhor dos seus amigos, da comunidade ao seu redor. Mas se você não se cuidar primeiro, pode ter certeza que você não vai cuidar de outra pessoa. Você até tem a sensação de que está cuidando, mas não vai conseguir. Então você é a primeira pessoa que precisa estar bem. E se você se cuidar,
todo o resto vai melhorar junto. Tá passando? Queria agradecer mais uma vez você, agradecer ao Igor que me convidou para estar aqui. E espero que tenha somado na vida de vocês. Espero que vocês tenham um ótimo dia de trabalho. E obrigado mais uma vez.